Cada coisa que você quer na vida está do outro lado do medo. Aquela conversa que você tem medo de ter, aquele negócio que você tem medo de começar, aquela pessoa que você tem medo de abordar, aquela decisão que você tem medo de tomar. O medo é a parede invisível entre quem você é agora e quem você deveria se tornar. E a parte assustadora é que a maioria das pessoas nunca consegue atravessá-la. Elas vivem a vida inteira em uma zona de conforto que está lentamente encolhendo ao redor delas, como parede se fechando. E chamam isso de segurança. Mas a verdade é que não estão seguras. Estão presas. E hoje eu vou te mostrar truques de psicologia sombria que literalmente vão reprogramar a forma como seu cérebro processa o medo, para que, no final deste vídeo, você não seja a mesma pessoa que clicou nele. O truque número 1 é chamado de exposição gradual ao medo e vem diretamente da psicologia cognitivo-comportamental. Seu cérebro trata o medo como um sinal de sobrevivência. Ele não se importa se você está sendo perseguido por um leão ou prestes a falar na frente de uma sala de aula. A resposta química é idêntica: adrenalina, cortisol, coração acelerado, mãos suadas. E o motivo pelo qual a maioria das pessoas permanece com medo para sempre é porque tenta lutar contra o medo de frente. Elas tentam sair de aterrorizadas para destemidas em um único salto. E quando não conseguem, acham que há algo de errado com elas. O truque é que você não luta contra o medo. Você sobe por ele como uma escada. Começa com a menor versão daquilo que te assusta e permanece nesse desconforto até que seu sistema nervoso se recalibre. Tem medo de falar com estranhos? Comece perguntando as horas a alguém. Tem medo de falar em público? Comece se expressando uma vez em um grupo. Cada vez que você sobrevive a um pequeno medo, seu cérebro atualiza seu banco de ameaças e diz: isso não nos matou. E, lentamente, aquilo que antes te paralisava se torna entediante. O truque número 2 é chamado de meditação da morte. Pode parecer extremo, mas continue comigo. Existe uma técnica usada por filósofos estoicos antigos, por forças especiais modernas, em que você se senta, fecha os olhos e visualiza genuinamente a sua própria morte, não de forma mórbida, mas com clareza. Você se imagina aos 80 anos, deitado em seu leito de morte, olhando para trás na sua vida, e faz a si mesmo uma pergunta: o que eu me arrependo de não ter feito por medo? E eu te prometo, quando você realmente se senta com essa pergunta, algo se rompe dentro de você. Você percebe que o constrangimento que você teme dura 5 minutos, mas o arrependimento de não tentar dura a vida inteira. O medo é temporário, mas a vida que você perde por causa dele é permanente. E essa meditação reprograma seu cérebro para enxergar a inação como mais perigosa do que a ação, porque psicologicamente ela é. O truque número 3 é o desapego da identidade. E esse é o que a maioria das pessoas não está pronta para ouvir. A razão pela qual o medo te controla é porque você vinculou sua identidade aos resultados. Você não tem medo de chamar aquela pessoa para sair. Você tem medo de que a rejeição signifique que você não é bom o suficiente. Você não tem medo de começar um negócio. Você tem medo de que o fracasso signifique que você é um fracasso. Seu ego fundiu seu senso de identidade com resultados externos. E é por isso que tudo parece questão de vida ou morte, mesmo quando não é. O truque é separar quem você é do que acontece com você. Treine-se para dizer: eu não sou meus fracassos. Eu não sou minhas rejeições. Eu sou a pessoa que teve coragem de tentar. E essa mudança de identidade muda tudo. Porque quando seu valor próprio não está mais em jogo em cada situação, o medo perde o controle sobre você. E, honestamente, se isso está te atingindo de uma forma que a maioria dos vídeos não atinge, se você está aí agora sentindo algo mudar dentro de você, então você já sabe que isso não é apenas mais um vídeo motivacional. As pessoas que estão assistindo isso agora e realmente entendendo são diferentes. E algo me diz que você é uma delas. O truque número 4 é a agressividade controlada. E eu não estou falando de violência. Estou falando de direcionamento de energia. Medo e empolgação produzem exatamente a mesma resposta fisiológica no seu corpo, mesma frequência cardíaca, mesma adrenalina, mesma intensidade. A única diferença é o rótulo que seu cérebro coloca nisso. Então o truque é: quando você sentir o medo surgindo, em vez de dizer a si mesmo eu estou com medo, diga eu estou pronto. Você canaliza essa energia para frente, em vez de deixar que ela te paralise.
Atletas de elite fazem isso antes de cada competição. Operadores de forças especiais fazem isso antes de cada missão. Eles não eliminam o medo. Eles o reclassificam. Transformam o mesmo coquetel químico que faz a maioria das pessoas fugir no combustível que os faz agir. O truque número 5 é a inoculação do medo social. E este é brutal, mas funciona mais rápido do que qualquer outro. Seus maiores medos provavelmente são sociais. Medo de julgamento, medo de constrangimento, medo de parecer ridículo diante dos outros. E a razão pela qual esses medos são tão fortes é porque seu cérebro está rodando um software antigo. Milhares de anos atrás, ser rejeitado pela sua tribo significava morte. Então seu cérebro aprendeu a evitar riscos sociais a todo custo. Mas você não vive mais em uma tribo. Alguém rir de você na internet não vai te matar. Alguém dizer não vai acabar com a sua vida. O truque é se colocar deliberadamente em situações onde você pode ser julgado e sobreviver a isso. Use algo estranho em público. Compartilhe uma opinião impopular. Faça algo levemente constrangedor de propósito. E, toda vez que você passa por isso, seu cérebro recebe a atualização de que o julgamento social não é letal e o medo começa a desaparecer. O truque número 6 é a técnica do alter ego, e ela é usada por algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Beyoncé criou Sasha Fierce. Kobe criou o Black Mamba. Eles construíram uma versão destemida de si mesmos e entram nesse personagem sempre que o medo aparece. E isso não é fingimento. É psicologia. Quando você cria um alter ego mental que incorpora tudo o que você gostaria de ser, confiante, decisivo, destemido, e pratica entrar nessa identidade, seu cérebro começa a construir novos caminhos neurais. Com o tempo, a linha entre você e seu alter ego fica borrada, e a versão destemida deixa de ser um personagem e passa a ser você. O truque número 7, e o mais profundo, é aceitar que o medo nunca desaparece. A maior mentira que te contaram é que pessoas corajosas não sentem medo. Elas sentem, todas as vezes. A diferença é que elas treinaram a si mesmas para agir mesmo com medo. Elas sentem o mesmo terror que você sente, mas seguem em frente. Coragem não é a ausência de medo. É o domínio sobre ele. É sentir suas mãos tremerem e ainda assim alcançar o que você quer. É ouvir aquela voz na sua cabeça dizendo você não consegue fazer isso e responder: observe-me. Então, aqui é onde você está agora. Você pode fechar este vídeo e voltar para os mesmos padrões, a mesma evasão, a mesma vida pequena e confortável que está ficando menor a cada dia. Ou pode decidir agora, neste momento, que acabou de deixar o medo escrever a sua história. Porque cada dia que você espera, cada oportunidade que você deixa passar, cada conversa que você evita, cada risco que você não assume é mais uma página que o medo escreve por você. E quando você olhar para trás na sua vida, essas páginas em branco vão doer mais do que qualquer fracasso. A versão de você que não tem medo não é uma fantasia. É você sem desculpas. E a única coisa entre quem você é e quem você pode se tornar é a decisão de parar de fugir e começar a avançar em direção ao que mais te assusta. Então a verdadeira pergunta não é se você tem medo. A verdadeira pergunta é: o que você vai fazer a respeito disso? Começando agora.